Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Amém pelo convite e dizer que é uma grande alegria podermos estar mais uma vez falando sobre a doutrina espírita que nós temos tanta necessidade. E nós gostaríamos de explicar inicialmente o porquê compromisso afetivo à luz do Espiritismo. Porque hoje as relações entre as pessoas, principalmente as relações afetivas, elas estão muito banais e nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente na educação dos nossos filhos. É necessário que nós conversemos com eles desde a juventude, explicar o que é o namoro, para que serve, né? Os cuidados que se deve ter durante o namoro, porque nós vamos explicar aqui vários pontos importantes que nos auxiliam a entender a importância do namoro, do noivado antes do casamento. E o quanto relações que elas são simplesmente superficiais, mas ao mesmo tempo, com muitas intimidades, elas podem prejudicar uma pessoa. Então nós vamos entender vários pontos e depois nós vamos entrar então nas questões do casamento. Vamos iniciar aqui pelo namoro e o noivado. E um ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que todo casal, geralmente, ele inicia no período do namoro, no período depois do namoro, geralmente o noivado, para depois acontecer o casamento. E nós gostaríamos de ressaltar alguns pontos que hoje, como disse na mensagem, a importância dos pais conversarem com seus filhos, para que eles não sejam modelados pelo que geralmente é comum na sociedade. E algo que é comum não é algo normal. É importante nós separarmos o que é comum e o que é normal. Muitas coisas são comuns. Por quê? Porque apesar de não serem normais, a maioria das pessoas, muitas vezes em um grupo ao qual nós fazemos parte, praticam. E a sociedade hoje, nós temos muitos valores e princípios que muitas vezes estão se invertendo. Por questões da mídia social, as TVs, as séries, novelas e etc., eles conseguem, de alguma forma, manipular, fazer uma gestão, muitas vezes, do que eles acreditam que seja o melhor para nós. E isso é muito importante nós tomarmos um cuidado. Então, nós quisemos trazer aqui que o namoro, nós não devemos ter pressa para encontrar alguém que nós possamos sentir afeto. E nós percebemos hoje uma preocupação muito grande do jovem, principalmente quando ele vê as suas amigas, né, as suas amigas ou seus amigos já se relacionando com alguém e ele se sente mal. Alguns chegando a uma carência afetiva, eu necessito de alguém. E ele acredita que somente ele ou ela será feliz quando encontrarem alguém que dê ou que ele também queira doar afeto. E esse é um ponto importante para a gente fazer uma reflexão, porque muitos também, é importante nós conversarmos com os nossos jovens, querem iniciar muito jovens, algo que de alguma forma é importante nós conversarmos antes. E nós vamos explicar o porquê. O namoro, ele serve para o conhecimento do outro e de nós mesmos. Porque é nesse relacionamento que eu vou descobrindo algumas características em mim, já mesmo eu sendo jovem, que eu havia não percebido ainda. Eu não tinha percebido. Mas eu estou percebendo porque agora eu estou saindo um pouco mais da minha família e meus amigos e amigas, e agora eu estou me relacionando com uma outra pessoa num sentido mais afetuoso, mais afetivo, né, de uma intimidade um pouco maior. E é importante nós conversarmos com os jovens, desculpem, nós ainda estou me habituando aqui com ele, mas é importante nós conversarmos com os jovens
a importância desse momento, para que eles não banalizem, e nós vamos comentar o porquê. Um exemplo é que, como eu falei do planejamento reencarnatório, geralmente no planejamento reencarnatório também, nós, lá no mundo espiritual, já há um planejamento, quem será o nosso par e quem serão nossos filhos. E muitas vezes esses espíritos que estão no mundo espiritual, de alguma forma, eles podem nos influenciar para que a gente acelere o processo. Claro que não são espíritos evoluídos. E eu trouxe aqui o caso Cecília, que é narrado no livro de André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier. Está no Mundo Maior. E esse caso, a mãe de Cecília foi uma mulher, ela tinha boas condições, ela e o esposo, mas o esposo, queria dar uma educação com mais equilíbrio, com uma certa disciplina para a filha. Mas a mãe acreditava que a melhor forma de educar a filha era fazendo tudo o que a filha queria. E aquilo que a sociedade acreditava que era bom, ela permitia. E assim, Cecília, desde jovem, ela saía o horário que ela queria, voltava quando ela queria, saía com as companhias que ela queria. E a mãe, quando o pai se sentia um pouco mal com toda aquela situação, ela ia, discutia com o marido e dizia que a responsabilidade da educação da filha era dela e colocava alguns argumentos. E ela desencarnou. Cecília, ainda relativamente jovem, ela desencarnou. E a Cecília começou a sair com um jovem, com outro jovem, e nesses relacionamentos, sem nenhum tipo de responsabilidade, ela engravidou. E uma jovem com esse tipo de pensamento, a primeira coisa que ela quis é fazer o aborto, porque para ela, um filho de alguém que ela nem sabia quem era o pai, aquilo lá seria um tormento para ela. Tiraria toda a liberdade dela. Ela já devia ter uns de 20 a 22 anos, tiraria toda a liberdade dela. E a mãe, estando no mundo espiritual, já havia percebido todo o erro que ela havia cometido na educação da filha, e se sentia responsável por tudo que estava acontecendo com a filha agora. Ela pede por sonho à filha que a filha não aborte. E aquele espírito que estava para reencarnar era um obsessor dela, que queria vê-la. Ele não sabia que ele iria, nesse caso em especial, ele não sabia que ele iria ser o filho dela. Mas ele era um obsessor, porque Cecília, em reencarnações anteriores, havia cometido erros muito difíceis, havia sido muito cruel com ele em relacionamentos em existências anteriores. E ele queria vê-la infeliz, queria vê-la muito mal. E ele então começa a sugerir a ela que saia com muitos rapazes, que fique com muitos rapazes e etc. E nisso, quando ela engravida dele, porque ele sentiu um ódio grande por ela, e ódio ou amor são laços. E ele então é atraído e ela engravida. E quando ela aborta, esse espírito com muito ódio, ele fluidicamente, ele ainda continua ligado ao ventre dela, e ela começa a ter ali um rompimento, começa a sair muito sangue dela, e ela também morre. Juntamente com aquele espírito que perdeu a chance da reencarnação, ela também desencarna, o corpo físico dela morre. E eu trouxe esse caso aqui bem rapidinho, só para a gente refletir que a mãe também teve responsabilidade nessa infelicidade de 2 espíritos, na verdade de 3 dela mesma, na verdade de 4, porque o pai também estava muito chateado e triste. E ela pedia a Jesus que ela viesse numa outra reencarnação com a filha, para que ela pudesse agora dar uma educação melhor à sua filha, que ela estava muito arrependida e queria reparar esse erro. E continuando, o namoro, ele é importante porque você percebe se eu tenho uma simpatia
por aquela pessoa, se ela realmente tem uma simpatia por mim, ou se é, por exemplo, somente algo físico, né? Nós precisamos sempre conversar com os nossos filhos e conversar com eles para que eles entendam e eles se autocompreendam o que a outra pessoa causa em mim, em termos de sentimentos, em termos de pensamentos e em termos de ações. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que quando eu começo, eu a encontro, eu a conheço, e eu começo a perceber que essa pessoa, ela causa em mim, por exemplo, um sentimento de muita agitação. Eu tenho algo muito físico em relação àquela pessoa. Eu sinto algo muito físico, muito agitado ou agitada, algo muito físico em relação àquela pessoa. Eu me sinto ansioso ou ansiosa. Esse tipo de sentimento não é bom. Mas muitas vezes os filmes, outras pessoas acham que essa paixão é bonito, é bom. E não é. Esse tipo de agitação, isso que uma outra pessoa causa em mim, não é algo bom. Tudo que me tira de um equilíbrio, isso não é bom. E a mesma coisa em termos de pensamento. Se eu começo a somente pensar naquela pessoa, eu não quero estar com a minha família, eu não quero estar com outras pessoas, eu quero só estar com aquela pessoa. Então, algo está de errado comigo e que esse relacionamento, de alguma forma, não está me fazendo bem. E precisa se entender o porquê. E é importante explicar isso para os jovens, porque uma amiga, um amiguinho pode falar, olha, que bom, realmente você gosta, você ama ele, porque você não tira ele da cabeça. Mas todo tipo de monoideia não é bom, qualquer tipo de fixação mental não é bom. E as ações, que tipo de ação que eu quero ter quando eu estou me relacionando com aquela pessoa? Então é importante eu entender isso, e é sempre importante eu entender que eu preciso me sentir bem com uma outra pessoa. Se eu não me sinto na fase de namoro, de alguma forma eu me desequilibro, isso não é bom. Mesmo quando a atração física ela é muito forte. Porque muitas vezes podem ser pessoas que eu tive relacionamentos no meu passado, e não foram relacionamentos bons, porque se fossem bons relacionamentos, me traria um equilíbrio, eu estaria me sentindo bem quando eu estivesse com aquela pessoa. Então são pontos importantes para a gente refletir, porque a energia sexual hoje, ela é muito banalizada, mas a energia sexual é uma das energias mais fortes que todo ser humano tem, e é uma energia criadora, é ela que eu uso também para trabalhar, seja profissionalmente ou de outras formas. Quando eu uso aquela força na minha parte artística, na minha parte cultural, nos esportes, é essa energia criadora que eu uso também, é a mesma. Então é importante que eu a use para o bem. E hoje está se banalizando o prazer pelo prazer. Então eu quero ter uma relação sexual porque é prazeroso. Claro, Deus colocou para nós, esse é um prazer. Para que a gente procrie, porque se nós não tivéssemos prazer durante a relação sexual, nós não teríamos a procriação, nós não teríamos a vontade de ter a relação, mas em tudo na vida é importante nós entendermos que tudo deve ter um porquê. A alimentação também é importante, mas se eu como muito mais do que eu devo durante muito tempo, eu me enfermo, eu passo mal. Então tudo aquilo que me é necessário eu trabalhar com o equilíbrio. E isso é importante nós habituarmos as nossas crianças, desde pequenas, explicar a importância do equilíbrio na vida, para quando chegar na juventude, nós conversarmos e explicarmos todas essas questões, não deixarmos que a sociedade, ou seja, outras crianças, outros jovens, ou que filmes ou séries passem pontos que não são bons a eles, e que muitas vezes eles podem se desequilibrar e já irem trabalhando uma infelicidade real, que para as pessoas ao redor
pode-se achar uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea, passageira, que a gente vai comentar daqui a pouco. E sempre escolher o parceiro pelo motivo certo, não pelo dinheiro, não pela beleza física, não porque ele coloca sempre roupas maravilhosas, ou porque ele é muito charmoso, mas sim por algo, já ir conversando para que o jovem entenda que ele vai conviver os primeiros dias, isso pode ser até interessante, é o que nos atrai, mas que com o tempo, aquela pessoa linda, com um corpo fantástico, com muito dinheiro, pode se transformar em alguém que vai me fazer como se fosse um escravo ou uma escrava, por exemplo. Pode ser uma pessoa que me torture muito, moralmente, psicologicamente. Então é importante nós entendermos isso, né? Que os antigos muitas vezes eles diziam que quem vê cara, né? Minha mãe sempre dizia, meu filho, quem vê cara não vê coração, né? Então nós precisamos sempre tomar esses cuidados. E continuando, um ponto importante que a doutrina espírita nos ensina é que toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Então é importante a gente entender que quando nós temos uma relação sexual, não é algo banal, principalmente quando eu me coloco nessa questão em base de afinidade e confiança com a outra pessoa, eu crio um laço fluídico, psíquico, e nós começamos a nos alimentar um do outro. Que muitas vezes a gente não para pensar nisso, e nós somos energia, todos nós. E o Espírito Espírito Emmanuel, ele continua no livro Vida e Sexo. Aqui nós estamos trazendo quase todas essas explicações de um livro chamado Vida e Sexo, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E agora nós vamos entrar no casamento, que é a próxima fase. Pois o namoro, o noivado, eu conheci a pessoa, me autoconheci também, e nós decidimos nos casar. Na fase evolutiva do planeta, raros são os casamentos de almas afins positivamente. Lá no capítulo 20 do livro Nosso Lar, eles fazem um comentário muito interessante, que a maioria das ligações, ou seja, dos casamentos que nós temos na Terra, a maioria são ligações de resgate, são verdadeiros forçados, são algemas, muitas vezes, esses casamentos. Por quê? Porque a maioria de nós, basta nós olharmos para nós mesmos. Muitas vezes a gente se percebe com algumas dificuldades morais. E com certeza nós já progredimos das nossas últimas existências para agora. Nas nossas existências anteriores, muitas vezes, nós torturamos pessoas, torturamos não só fisicamente, mas torturamos moralmente, psicologicamente, nós traímos, fomos cruéis para muitas pessoas, machucamos muitas pessoas nesse campo afetivo. E nós trazemos essas dívidas na nossa consciência. E que muitas vezes a gente pede para reparar algumas questões do nosso passado nessa reencarnação. E muitas vezes nós pedimos para resgatar com aquelas pessoas que nós machucamos, que nós traímos, e que às vezes nós ensinamos essas pessoas muitas más qualidades, vícios, e nós evoluímos, mas esses espíritos não. E muitas vezes quando a gente reencarna e nos casamos, às vezes com esse ou aquele cônjuge, às vezes ele não fez aquela mudança, e enquanto estamos na fase de namoro, aquela pessoa, de alguma forma, a gente pode acontecer de não perceber várias situações. A gente olha para aquela pessoa e sempre acredita que é a ideal, que é a perfeita, e de repente, quando a gente se casa,
Passado um tempo, as coisas começam a se modificar e aquela pessoa parece que se transforma. E as dificuldades começam. E diz Emmanuel que são pessoas que nós machucamos no passado e que de alguma forma elas ainda não conseguiram se modificar. E no contato conosco, elas retornam tudo aquilo que está lá dentro ainda delas, mas que elas ainda não conseguem modificar, que está no fundo. E no nosso relacionamento, elas vão trazendo isso à tona. E aquilo geralmente nos machuca muito. E ele diz a importância de nós trabalharmos a nossa vontade, fazermos grandes esforços para que o casamento dê certo, para que nós possamos ir reparando esses aspectos e, ao mesmo tempo, ir ajudando esse espírito na sua transformação moral. E ele vai continuando, que nós podemos nos casar também, muitas vezes, com alguém que nós não conhecíamos no passado, mas são pessoas que tenham características psicológicas que eu necessito. Porque muitas vezes, por exemplo, eu posso ter machucado pessoas, mas essas pessoas me perdoaram, essas pessoas evoluíram, elas não têm necessidade de reencarnar comigo, porque elas me perdoaram, e elas continuaram a sua evolução. Então eu posso, por exemplo, reencarnar e me casar com uma outra pessoa que no passado eu não conhecia, mas que tem as características psicológicas que eu necessito, para que eu progrida e auxilie também essa pessoa no seu progresso. O casamento, a nossa união, deve servir sempre, e nós precisamos lembrar disso, para o nosso progresso espiritual. Nós renascemos na Terra, todos nós, para progredirmos. E quando eu falo progresso, é a felicidade real, porque a felicidade que o mundo fala não é a felicidade real, são felicidades efêmeras. Felicidades, por exemplo, o que a gente olha sempre? Que uma pessoa feliz é uma pessoa que ela é sempre servida, que todos servem ela. E nós aprendemos no cristianismo e também na doutrina espírita, que nós, para progredirmos, nós precisamos aprender a servir, a auxiliar. Porque muitas vezes a gente quer que o outro nos agrade, que o outro nos sirva, que o outro faça tudo aquilo que nós queremos, quando nós queremos e do jeito que nós queremos. E na doutrina espírita a gente aprende a importância de nós fazermos a nossa parte, que eu não consigo transformar ninguém, mudar ninguém, mas eu consigo me transformar. E quando eu me transformo moralmente, eu faço a minha reforma íntima, eu influencio positivamente todas as pessoas ao meu redor. E tem um ponto importante que Emmanuel traz sobre a fuga do compromisso afetivo. Quando um dos parceiros foge do compromisso assumido, sem uma razão justa, porque nós vamos falar que existem razões justas, ele lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. É dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, e nós seremos também responsáveis por aquilo que eles fizerem. E eu trouxe aqui o caso Adelino. Adelino, no livro Ação e Reação, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, ele narra o caso Adelino. Adelino, numa reencarnação anterior, ele assassinou seu próprio pai, que havia casado com uma mulher, eu não vou contar toda a história, mas ele havia casado com uma mulher bem mais jovem, e ele acabou gostando também da mulher, do próprio pai, e ele era um filho adotivo, e ele acabou gostando da moça, a moça também dele, e eles armaram, isso no século XIX, e eles armaram, de uma forma, planejaram o assassinato do próprio padrasto dele, né? E ele então desencarna, o pai desencarna, ele desencarna depois muito arrependido do erro, muito machucado, e ele reencarna novamente com uma doença na pele, porque o que ele causou ao pai dele, ele lesou o seu perispírito nessa região, e ele então desenvolve fogo selvagem.
que é uma doença muito dolorida. Mas no mundo espiritual, após ele sofrer bastante, ele se preparou para essa reencarnação. E ele se arrependeu muito do seu erro. E ele se preparou e reencarna. E ele reencarna, e nessa reencarnação, a mulher dele acaba se separando dele, deixa ele com uma filha, e essa filha, no passado distante, era justamente a esposa do pai, que havia juntamente com ele planejado o assassinato do pai dele, marido dela. Ele e os dois capatazes que ajudaram a colocar fogo na cama do pai, ele acaba adotando essas duas crianças, e por fim, ele agora sozinho, mas ele trouxe a mãe dele para morar na casa com ele. Ele agora, naquela época, né, essa história narrada no século XIX, no início ali do século XIX, o pai dele agora nasce num prostíbulo, a mulher não quis ter o filho e, por coincidência, deixa um bebê na frente da casa de quem? Do Adelino. E esse bebê era quem? O pai dele reencarnado, porque ele queria reparar os seus erros nessa reencarnação. Então ele havia pedido que, se ele pudesse, ele queria auxiliar todas aquelas pessoas que ele havia desencaminhado, porque ele conversou com a sua madrasta para que ela o ajudasse, e ele o convenceu. Ele convenceu os dois capatazes a fazerem aquilo, e ele estava extremamente arrependido de ter cometido esse erro com o pai, que o amava muito, que o auxiliava bastante. Então são casos que isso tudo ocorre onde? Na nossa família, nas nossas famílias, né? Então nós reencarnaremos até exonerarmos o próprio espírito das mutilações e conflitos hauridos na nossa irreflexão no passado, para que agora a gente repare, reajuste todos esses erros nossos. E muitas vezes nós estamos dispostos, nós nos esforçamos mais, e às vezes aqueles que nós machucamos, lesamos, talvez não estejam no mesmo esforço e no mesmo desenvolvimento que nós estamos, mas nós precisamos fazer esforços para auxiliá-los. Assim, cuidado quando conhecermos alguém que nos sensibilize após o casamento, porque muita gente, às vezes, tem dificuldades no seu casamento, e às vezes conhece uma pessoa que sente algo assim maravilhoso com aquela pessoa. Mas agora é o momento de nós respeitarmos, porque com certeza vai ser uma provação para cada um de nós. Porque se nós causarmos a infelicidade de uma outra pessoa, que é o nosso cônjuge, para estarmos com essa, nós estamos causando mais uma dívida, talvez sobre outras dívidas que nós já trazemos. Então, fazermos os esforços para que a gente continue aqui, né, tentando nos melhorarmos e termos uma amizade com essa pessoa, nada mais, mas respeitarmos o compromisso que nós agora estamos. E esse deve ser o nosso esforço, porque muitas vezes a gente só pensa na nossa felicidade e a gente esquece que o outro também gostaria de ser feliz. E como se constrói uma relação duradoura? Aí nós fomos num outro livro chamado Desafios da Vida Familiar, que foi ditado pelo espírito Camilo e foi psicografado pelo médium Raul Teixeira. Ele deu algumas sugestões. Ele diz: num casamento, se um grita, o outro fala baixo. Quando um esfria, fica morno, o outro esquenta, no sentido de que, se um está indiferente, o outro vai procurar, o outro vai conversar. Não se melhora quando a gente quer dar o troco na outra pessoa. E é importante nós digerirmos as nossas mágoas, porque muitas vezes a gente se sentir ofendido, ficar magoado, nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, mas é importante que a gente use o remédio, né, que nos auxilie nessa digestão da mágoa, a prece, a reflexão, que eu também não sou uma pessoa perfeita, que eu também erro, como eu gostaria de perdoar o outro, eu gostaria que o outro me perdoasse se eu cometesse um erro com ele. E assim a gente vai fazendo esse esforço diariamente, dialogar.
conversar, e não eu me fechar, ou eu gritar, brigar. Então, diz o Espírito Camilo, apresente os motivos da angústia com calma, se for necessário, faça uma prece antes. Aguarde o momento correto, quando o seu cônjuge estiver melhor, também em paz, tranquilo. Converse, dialogue, mas nunca fale, eu quero, eu exijo. No diálogo, ele diz, ninguém vence e ninguém perde, todos aprendem. Porque num diálogo sincero, real, sem jogos, em que eu me esforço para ser educado, num diálogo como se fosse no meu trabalho, como se fosse com uma outra pessoa. Porque muitas vezes a gente explode e fala coisas indevidas porque a gente fala, mas eu tenho intimidade com ele ou com ela. Mas muitas vezes é um desrespeito com a outra pessoa, e a gente chama isso de intimidade. Porque nós não devemos desrespeitar ninguém, principalmente as pessoas mais próximas de nós, que nós dizemos amar. Às vezes eu respeito uma pessoa que eu mal conheço, na rua, ou no trabalho, em algum lugar. Eu respeito a pessoa, mas dentro do meu lar, as pessoas que convivem comigo todos os dias, eu às vezes não sou capaz, porque na verdade eu não quero. Porque são coisas pequenas, é eu dizer no meu relacionamento no dia a dia, por favor, você poderia, olha, muito obrigado, me desculpe, ser gentil, como eu sou gentil com outras pessoas, que eu não conheço muitas vezes, e com aqueles que eu conheço, que são íntimos meus, que são as pessoas mais importantes, eu digo, meus filhos, meu cônjuge, minha família. E às vezes a gente não é capaz de ser gentil, de às vezes cumprimentar o meu cônjuge pelos seus bons êxitos, seja nos estudos, seja no trabalho, seja em alguma atividade que ele ou ela fez e se deu muito bem, eu cumprimentar. É algo tão pequeno, às vezes numa data comemorativa, eu parabenizar, dar um abraço, dar um sorriso, são coisas pequenas no nosso dia a dia, mas quando nós nos sentimos magoados, nós não queremos fazer nem as pequenas coisas, e a gente acha que o outro tem de fazer isso comigo, mas eu não penso que eu também devo fazer isso com o outro. E essas são as questões que nós precisamos trabalhar, todos nós. E algo que nos auxilia muito, que o Sr. Landes falou lá no início, é o Evangelho no lar. Por quê? Vamos refletir juntos. Se eu, na minha casa, eu começar a fazer algumas mudanças, por exemplo, que tipo de espíritos vocês acham que eu atraio na minha casa, se eu gosto, por exemplo, de assistir filmes de terror? Se eu gosto de assistir séries que tem muita gritaria, que tem muitas coisas que não são boas, mas ali, na hora do filme ou da série, aquilo me mexe com as minhas emoções, então eu gosto porque aquilo eu me sinto aceso. Mas que tipo de espírito que eu atraio para o meu lar? Por exemplo, quando eu falo mal de outras pessoas, gosto de ficar falando mal de outras pessoas, perto dos meus filhos, perto da minha família. Que tipo de espíritos que eu atraio? Quando eu gosto de beber bebidas alcoólicas na minha casa, e aí chamo pessoas que eu digo amar, e a gente bebe junto, conversamos coisas, falamos coisas que são inúteis, são fúteis, que tipo de espíritos que eu atraio na minha casa? E esses espíritos vão me induzir ao bem ou ao mal? Ou pelo menos a algo que não ajuda em nada. Quando eu faço o Evangelho no lar, é como se no momento do Evangelho, que a minha família não queira fazer, que eu faça sozinho. Eu estou atraindo bons espíritos. E esses espíritos se aproximam. E aonde tem bons espíritos, espíritos de luz, os espíritos que não são bons, espíritos ainda inferiores, imperfeitos, muitos deles ainda como nós, eles não se sentem à vontade, não se sentem bem próximos da luz, quando eles não querem mudar. E eles se afastam. Mas não vai ser uma vez só que eu vou fazer, eu necessito criar esse hábito do Evangelho no lar. É um hábito. Assim como eu crio vários hábitos
bons ou ruins, eu posso criar esse hábito. E é um hábito que sempre nos auxilia, sempre. E tomar muito cuidado, porque às vezes quando eu estou numa pequena briga, numa discussão com o meu cônjuge, muitas vezes nós fazemos isso, às vezes até de maneira inconsciente. A gente liga para alguém, para um irmão, para uma irmã, para um amigo, para uma amiga, ou para o pai ou para a mãe, e começa a falar mal do nosso cônjuge. E aí o que eu faço? Quando eu falo mal dele ou dela, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã, para minha amiga, meu amigo, esse amigo ou amiga que é muito íntimo, ele começa a desgostar do meu cônjuge, porque eu começo a falar mal. Amanhã, quando eu estou bem e a gente se encontra, o meu amigo, a minha mãe, minha irmã, meu irmão, não vão olhar com bons olhos para o meu cônjuge, porque eu falei mal, bastante mal dele ou dela. E além disso, um segundo ponto, toda vez que eu falo para os outros, fluidicamente, eu estou enviando uma mensagem para mim mesmo. Eu, espírito, estou absorvendo toda essa mensagem. E quando eu estiver no momento de dificuldade com o meu cônjuge, tudo aquilo que eu falei volta para a minha mente. Mas, Jair, então o que eu tenho que fazer? Porque eu não estava me sentindo bem e eu queria falar. Mais uma vez, eu posso fazer preces, fazer uma leitura elevada. Eu posso ler alguma coisa sobre o perdão. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem várias passagens sobre o perdão. E eu começo a me lembrar, falar, o meu marido, a minha esposa, tem várias qualidades, mas também tem imperfeições, assim como eu não sou perfeito. E eu começo a conversar. Ele falou isso ou fez isso de maneira impensada, e eu começo a arrumar, entre aspas, uma desculpa para ele ou ela, assim como eu muitas vezes arrumo desculpas para mim mesmo, para os meus erros, para que eu perdoe aquela pessoa, e que eu faça essa digestão, e eu não leve isso, porque se eu não digerir, amanhã tem mais, e eu vou, até uma hora que isso pode explodir. Se for necessário, que a gente faça um acompanhamento com um psicólogo, com um terapeuta, mas é importante a gente também, ter alguém para conversar, mas de uma maneira educada, de uma maneira tranquila, de uma maneira calma. Sobre o divórcio, nós queríamos trazer que não existem, como a gente falou, só uma pequena lembrança, uniões conjugais ao acaso. Não existem. O divórcio, ele não deve ser facilitado e nem estimulado. Mas ele pode ser um mal menor. E aí eu postergo as provas que eu necessito passar, mas muitas vezes o divórcio é necessário. Por quê? Quais são os motivos justos de um divórcio, por exemplo? Quando o parceiro não consegue se sobrepor à lapidação moral que ele ou ela sofre. E às vezes, se continuarem juntos, pode acontecer um suicídio, pode acontecer um homicídio, ou calamidades outras, que complicam ainda mais a situação daqueles dois espíritos. Então, o divórcio é um mal menor. Porque a escravidão, ela não provém de Deus. Mas é necessário fazer muitas reflexões. Por isso que nós que estamos fora, nós nunca devemos nem estimular e nem facilitar. Mas sempre procurar ajudar. Sempre, no que eu puder ajudar, que eu ajude. Que eu converse. E motivos não justos é assim, minha paixão acabou. Por isso que nós dizemos a importância do namoro, do noivado, porque muitas pessoas às vezes, numa paixão, algo muito forte, aquela coisa avassaladora, mas tudo isso, quando você se permite, em algum momento isso vai acabar. Por isso a importância do equilíbrio. E aí, alguns motivos não justos, fim da paixão, há uma doença no corpo da pessoa, ou problemas financeiros, beleza física, a pessoa, por exemplo, caiu, se acidentou, machucou, não, agora eu vou largar, porque não está mais com aquele rosto lindo que eu tinha antes, que ela tinha antes, ou que ele tinha antes. Eu gostava dele quando ele financeiramente estava bem, mas agora perdeu aquele dinheiro, deu um problema, agora eu vou largar, porque não quero homem ou mulher que não tenha uma boa condição financeira.
Esses não são motivos justos. E a pessoa, quando ela comete esse erro por esses motivos, ela está se endividando. E se nós já nos separamos? Se eu fui o abandonado, por exemplo, eu preciso fazer preces por aquele que me abandonou. Não me sentir mal, ofendido. Claro que no começo, se eu amo a pessoa, por exemplo, me traiu, né? Saiu com uma outra pessoa e não quis mais estar no nosso relacionamento. Claro que eu vou sofrer. Claro que eu vou passar por noites difíceis, vai ser muito difícil para mim. Mas eu tenho algo que, se eu me esforçar para não cometer o mesmo erro, para fazer aquilo que é certo, ser honesto, ser justo, ser sincero, eu posso sofrer muito agora no começo, mas depois eu estarei com a minha consciência tranquila, eu estarei em equilíbrio, eu estarei em paz comigo mesmo. E se eu fui o causador da separação? Me arrependi, quero voltar, mas o meu cônjuge não quer mais retornar comigo. Então eu tenho que também aceitar, e agora eu devo dar continuidade na minha vida. E se eu traí, se eu cometi erros, me lembrar da frase de Paulo, né, de Pedro, na verdade. Pedro, no capítulo 4, no versículo 8 da sua carta, ele fala algo muito interessante para todos nós, né? Que o amor cobre uma multidão de erros, de equívocos. Eu vou fazer o meu melhor agora, de agora em diante, onde eu estiver, eu vou fazer o meu melhor com as pessoas ao meu redor. E no momento certo, quando surgir alguém que eu me sinta, né, interessado, a pessoa também, se surgir, nós podemos nos dar uma outra chance. Se não surgir, tudo bem. Mas isso é importante, porque em ambos os casos nós precisamos tomar cuidado com a culpa, porque às vezes aquela pessoa que o outro cônjuge se separou dela, ela pode se sentir culpada. Mas eu cometi um erro crasso, por isso que ele ou ela se separou de mim. E aí eu começo a me culpar. A culpa, ela só é interessante num comecinho dela para eu me arrepender. Depois que eu me arrependo, é necessário iniciar a reparação do meu erro. Como que eu inicio? Fazendo a minha mudança e tentando auxiliar outras pessoas. Então, por exemplo, se eu cometi um aborto e aquilo me machuca, eu me senti muito culpado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar outras pessoas que pensam nesse delito para que elas não cometam o mesmo erro que eu. E da mesma forma eu posso fazer assim com outras pessoas, com amigas, com parentes, com outras pessoas. Eu posso ajudar uma instituição filantrópica, eu posso ajudar no centro espírita, se eu sou católico na igreja, se eu sou adventista na igreja adventista, e assim por diante. Eu posso ajudar onde eu estiver. Eu posso fazer algo de bom para as outras pessoas. E quando eu faço isso aos outros, eu estou fazendo, na verdade, o bem para mim mesmo. Da mesma forma que quando eu leso alguém, eu leso a mim mesmo, quando eu faço bem para uma outra pessoa, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Responderemos sempre a Deus. E quando a gente fala responder a Deus, em primeiro lugar, né, no livro dos Espíritos a gente aprende, as leis de Deus estão na nossa consciência. A nossa consciência nos cobra. E é importante a gente fazer sempre essa lembrança. Então nós não vamos responder às pessoas, nós vamos responder à lei divina. E é importante nós termos isso claro dentro de nós. E confiança com esperança e alegria em Deus, nas chances de reparação que nós teremos em todos os lugares que nós estivermos e com todas as pessoas que nós estivermos. Sempre nós teremos chances de reparação. Porque eu, por exemplo, mesmo que essa pessoa tenha desencarnado, eu posso fazer preces por essa pessoa. Eu posso pedir a Deus que auxilie essa pessoa que está desencarnada. E posso pedir a Deus que me ajude para que eu me esforce, para que eu evolua, para que eu progrida, para que no futuro eu auxilie essa pessoa que eu machuquei, que eu lesei. Todos nós podemos fazer isso, né?
E todos podemos e devemos buscar a felicidade real. E a felicidade real, pessoal, é algo que está aqui dentro de nós, em nós espíritos, ela não está fora. Porque carro, eu posso comprar o melhor carro, a melhor casa, eu posso ter pessoas maravilhosas, um corpo físico perfeito, eu posso ter tudo que alguém materialmente fala que é maravilhoso. E eu posso estar depressivo, eu posso estar infeliz, porque a felicidade é algo de dentro para fora, é algo que eu construo dentro de mim, pouco a pouco. É um esforço íntimo que depende de cada um de nós. Então, essa felicidade real, todos nós podemos e devemos construir dentro de nós. E ela só depende de nós. Então, não adianta eu ficar me culpando, me lesando, me machucando. E sim, agora, partir sempre. Me arrependi? Vamos agora para a reparação, para o trabalho, né, para ajudar as outras pessoas. Sempre lembrando, quando eu ajudo alguém, eu me ajudo também. Então, eu gostaria muito de agradecer, pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que nós possamos honrar os nossos compromissos afetivos em todos os aspectos, né? Para que a gente, nessa reencarnação, quando chegar o momento do nosso corpo físico morrer, que nós cheguemos no mundo espiritual muito melhor de quando nós saímos, quando nós renascemos. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos, tá?